pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá começar mais uma aula, mas antes disso vocês sabem, vamos fazer nosso culto. Muito bem, mas antes de ler a Bíblia para sabermos, né? Vamos fazer uma oração, tá bom? Fecha o olho aí. Querido Pai amado, estamos abrindo a Bíblia novamente e precisamos desse poder do céu para nossas vidas. Então abre o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós estamos ainda naquele projeto Reavivados por Sua Palavra, estamos no livro de Salmos. Eu separei um versículo aqui para a gente fazer uma meditaçãozinha que está no Salmo 126, verso 3, que diz assim, ó: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Foi mesmo nos momentos de crises que Deus fez grandes coisas pelo seu povo. Não é? Estamos vivendo um momento de crise, em todas as áreas, econômica, saúde, etc. E é nesse momento que Deus quer fazer grandes coisas por nós. E a gente vê vários exemplos na Bíblia. Lembram quando o povo de Israel saiu do Egito? Não é? Além das pragas do Egito, o povo caminhando pelo deserto de Deus, milagres em cima de milagres. Ou seja, grandes coisas fez o Senhor por aquele povo e está disposto a fazer por a gente. Já pensou? Abriu o Mar Vermelho e o povo passou em terra seca. Durante o deserto não tinha água e providenciava água. Da rocha saía água. Também não tinha comida também, não é? Ele mandava maná todo dia para o povo. Interessante, né? Que Deus orientava, olha, pega só uma porção para que eles tivessem fé, porque no outro dia vai ter mais. Os que duvidavam disso, o maná, né, dava bicho, apodrecia. E interessante, na sexta-feira ele mandava pegar a porção dobrada, porque no sábado não é o dia de descanso, não é o dia de trabalhar, não é o dia de fazer, é o dia só de adoração a Deus. E ali podia pegar a porção dobrada que não dava bicho, não apodrecia. Né? Então, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, não importa o que estejamos passando agora, que deserto, que tipo de deserto eu esteja passando, você esteja passando, é nesse momento que Deus deseja fazer grandes coisas por nós, tá certo? Por isso, além dessa meditação, vou colocar uma música também, dos Arautos Reis, já conhecida de todos nós, que é Tenham Paz, para que vocês possam meditar novamente na letra dessa música e saber que Deus está fazendo grandes coisas por nós neste momento. Deus abençoe a vocês. Vamos orar novamente e depois vocês escutam a música, tá certo? Vamos lá. Querido Pai amado, mais uma vez estamos aqui agradecidos a Ti, ó Pai, porque é nesse momento de dificuldades, de crise, que Tu estás querendo fazer grandes coisas por nós, para que nós possamos entender que Tu estás conosco nessa caminhada. Nos abençoa agora, até a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. E aí, pessoal, como é que estão? Estão bem? Vamos lá começar nossa aulinha de hoje. Preste atenção, tá certo? Fique no lugar, sem barulho, sem nada, e vamos ao que interessa. Muito bem. Nosso assunto de hoje é o norte da África. A África está dividida em duas partes. África do Norte e África subsaariana. Então vamos estudar a África do Norte agora, tá certo? Vocês podem ver no mapa aqui, né, que algo separa a África do Norte da África subsaariana. Entendendo que a África do Norte tem cultura diferente, a natureza é diferente, a economia é diferente, então é como se fosse povos diferentes. Quando fala sobre África, pensa que a África só é a questão do povo negro, aquela questão, mas não. Nós vamos dizer que essa África do Norte é bem diferente do que a gente imagina, tá certo? Vamos lá. Muito bem. Ela, para ter ideia, já de início, ó, a África do Norte, ela também é chamada de África Branca. Como? É verdade. Sabe por quê? Ó,
a população é basicamente formada por árabes, povos árabes que invadiram essa região, tá certo? Religião muçulmana, tá certo? E é composta por basicamente 7 países, que são eles: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Saara Ocidental e Mauritânia. Então é aquela parte de cima, a parte norte da África, certo? E o que divide? O que é que separa a África do Norte da África subsaariana? O deserto do Saara. Por isso que a cultura é diferente, né? A natureza é diferente. Então o deserto do Saara fica ali e separa esses povos, certo? Da África branca da África negra, ou seja, a África subsaariana. Muito bem, aqui está mais uma imagem mostrando para vocês, tá certo? Os países que compõem a África do Norte. Dá para ver pela imagem dessas pessoas aí que elas têm uma etnia diferente, ou seja, de origem árabe. Muito bem. Então, basicamente, para entender onde fica a África do Norte, fica entre o Mar Mediterrâneo, não é? O mar que separa da África, e o deserto do Saara. Ok? Então, esses países são beneficiados pelo clima mediterrâneo, aquele clima do oceano, do mar Mediterrâneo, aliás, tá certo? Então, ali ó, faz com que haja plantações, uma agricultura boa, justamente naquela margem norte do mar Mediterrâneo. A maior parte é deserto. Ok? Então, alguns legumes e verduras, frutas lá da região, como cenoura, alface, né, e outros mais, tá certo? Um dos países que se destacam, com certeza, é o Egito, na agricultura, na pecuária, justamente por um motivo muito importante, que é o Rio Nilo, né? Como alguns dizem, o Egito existe por causa do Rio Nilo. Então, até na indústria, ele se destaca, tá certo? Muito bem. Alguns produtos agrícolas do Egito são esses, certo? Milho, trigo, tomate, cana, são a pecuária também lá. Se tem água, dá para criar bastante animais, porque usa-se muita água, tanto na agricultura quanto na pecuária. Certo? Uma característica de todos esses países é a luta pela desertificação, já que o deserto não é estático, não é parado, ele vai aumentando. Então esses países lutam para que a areia, o deserto não aumente mais, porque já é grande demais, né? Então vai perder as terras férteis e até as localidades que eles moram. Muito bem. Uma parte econômica que se destaca lá na Europa, lá na África do Norte é justamente a mineração, já que existe um vasto território de deserto, ali tem muitos minerais, inclusive o petróleo, que a gente vai comentar daqui a pouco. Por quê? Já se sabe, né, que embaixo daquela areia existiu no passado uma grande mata, uma grande vegetação, justamente no período do dilúvio, né, quando foi soterrado pela areia, e ali aquilo apodreceu, virou petróleo e outros minerais importantes, carvão, outros minerais importantes para a economia desses países. Muito bem, então por isso que todos os países lá existe uma produção de petróleo, né? Com destaque para a Líbia e para a Nigéria, tá certo? Muito bem. Entre esses países aí, o que se destaca mais na industrialização é o Egito. O Egito tem um destaque da industrialização, então fornece produtos para todos esses países aí vizinhos, para o Oriente Médio também, que é na Ásia, porque o Egito produz muito, tem muitas indústrias. Ok? A Tunísia vem em segundo lugar, né, nessa industrialização, mas não chega perto do Egito não. Ok? Agora, há algo que se destaca lá nessa região, por ser, de certa forma, a região mais antiga do planeta, foi nessa região, né, próxima que Deus colocou os primeiros moradores, ali eles se espalharam, certo? E por isso que existe muita história belíssima dessa região, desde esse passado histórico, por isso que é muito visitado hoje no mundo, não é? Essa região, principalmente o Egito. Não é? Você vai para a Bíblia, você vê lá histórias desde Abraão, José do Egito, histórias belíssimas sobre o Egito, certo? Que é uma das regiões mais antigas do planeta em termos de história. Então é muito visitado hoje,
gera muito dinheiro para a região, o turismo. Não só o Egito, como outros lugares também que eu vou mostrar para vocês, como é o caso, não é? Como é o caso da Tunísia, certo? Que tem lugares belíssimos, do Marrocos, que tem um comércio, tem lugares, né, tradicionais, tá certo? E como vocês veem aí na página 83, ó, tem os dados econômicos desses países, certo? Na página 83, certo? Claro que quem produz petróleo sempre está na frente nessa questão de economia. Depois vem o turismo e, no caso do Egito, vem a indústria, mas quem tem mais petróleo tem uma economia melhor nessa região. Tá ok? Muito bem. E uma coisa interessante é que esses países, tá certo, passaram por um período difícil de conflitos. Ficou conhecido como a Primavera Árabe, quando o povo se revoltou com a má qualidade de vida, a falta de ajuda dos governos, que eram os governos ditadores, e aí eles, de forma geral, né, tanto a Tunísia como a Líbia, o Egito, entraram em conflito com os governos e para que esses países se tornassem independentes. E aconteceu isso mesmo, a chamada Primavera Árabe, quando o pontapé inicial que foi marcante foi quando um jovem lá, ambulante, tocou fogo no seu próprio corpo, não é? Isso impactou a população, como tinha facilidade pela internet, todo mundo se reuniu e aí derrubou os governos desses países, a famosa Primavera Árabe, tá certo? Então, basicamente, esse assunto é mais curto do que os outros, então vocês estudem, respondam as questões, tirem fotos, mandem pelo e-class, não der, mandem pelo e-mail, tá ok? Veja algum vídeo que eu vou colocar agora curtinho para ter mais conhecimento sobre esse assunto e uma boa semana para vocês, tá bom? Tchauzinho!